Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente, nesta manhã de 17 graus aqui em Florianópolis, ensolarada, linda. Eu, assim como todo ser humano, necessito do sol, necessito do calor, é uma coisa maravilhosa, né? E então vamos lá. Bom dia, Lisa, Walter Santos, Wonderful Bunch, Júlio Correia, sempre presente. Ô Júlio, acabei de falar pelo telefone com o nosso querido amigo e irmão Alvin, ele manda um abraço para todos, agradece os abraços que tem recebido, ele é um irmãozão e tanto, então estou retribuindo aqui o abraço que ele te mandou, ok? Bom dia, Zé Carlos, bom dia, Márcia, Minoro, Paulo Veller, Flávio Mota, Pablo Augusto, nome de artista, né? Renata, Silvia Renata, Júlio César, André, Alexandre e Dip Dip. Temos até Dip Dip hoje aqui, muito bem. Tem gente nova na sala. E hoje, quando o tema se apresentou, eu falei, caramba, só parece coisa complicada, né? E aí eu corri para verificar. Inclusive eu tenho que colocar aqui no desktop, porque eu vou compartilhar alguma coisa com vocês. Então tá aqui, onde é que tá? Tá aqui, deixa eu puxar aqui para vocês, para a gente já conversar sobre isso, porque nós vamos falar primeiro o que é linguagem de criação, né? Apesar de nós termos abordado isso aí superficialmente, né? É uma coisa, acho que é a coisa mais importante que pode existir, porque através da linguagem de criação é que a gente cria, a gente fazer verdadeiramente o verbo, né? Então, deixa eu abrir o texto aqui. Bom, ele está ficando aberto aqui, nós já vamos falar sobre isso. O que é na linguagem de criação, assim, antes de eu entrar na coisa mais profunda? O que nós fazemos aqui todo dia, o que eu faço com vocês aqui no Vida Inteligente, ali no meu programa, na televisão e aqui toda manhã, aquilo que a gente conversa todo dia, no nosso trabalho, no chat, nas nossas relações interpessoais, toda essa coisa, isto é linguagem de comunicação. Quando você assiste televisão, quando você assiste telejornal, isso aqui, quando você lê jornal, lê revista, aquilo é linguagem de comunicação. O que é linguagem de criação? Qual é a diferença entre linguagem de comunicação e linguagem de criação? Linguagem de comunicação é aquela que não cria verdadeiramente nada. Daqui a pouco eu vou fazer uso do texto que eu separei, no meu auxiliar aqui. Inédito, vocês vão ser... Não apareceu nem lá ao longo desses 8 anos, não mostrei nem na TV Floripa, lá no meu programa Vida Inteligente. Então hoje vai ser aqui no Vida Inteligente Interativo, o material que vocês vão ter aqui, o material que vocês vão ouvir e que depois vai estar disponibilizado no site é algo inédito e é linguagem de criação. A partir disso que eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar com vocês, aí meus amigos, vocês vão ter toda a condição de criar. Às vezes posso parecer um cara ousado, e eu sou mesmo, né? Ousado. Acho que tudo no tempo certo tem que ser compartilhado, tem que ser passado. E se o programa se apresentou, se o título se apresentou, é porque é o momento da gente disponibilizar isso e fazer com que as pessoas compreendam e as pessoas comecem a usar a linguagem de criação. Porque quando a gente usa a linguagem de criação, nós realmente, verdadeiramente criamos. E nós já vamos explicar e já vamos entender o porquê. O Cirus, bom dia Cirus, chegou um pouquinho depois, né? Está silencioso hoje o ambiente. É interessante isso aqui. Ontem falaram, que legal, prefiro grego, prefiro você quando você sorri, mas tudo tem hora, tudo tem dia. Não que eu não possa estar sorrindo numa outra oportunidade, mas tem dia que é mais alegre, tem dia que é mais moderado, mas a alegria é a mesma. Eu estou fazendo assim, sério, a minha alegria é a mesma de estar aqui com vocês e compartilhando. E hoje o tema é muito profundo, então hoje eu não posso ficar cantando aqui. Depois que eu aprender, até eu dominar, ter o poder da palavra e
olha, me veio à mente agora uma intuição aqui, nossa, fazer uma música com linguagem de criação, puxa vida, seria divinal, eu vou pensar nisso, tá? Então é isso, bom dia Elizabeth também que veio. Então agora vamos ficar atentos, apesar de que vai ser disponibilizado depois, mas é nessa egrégora que a gente forma, e quando a gente fala na linguagem da criação, a linguagem da criação se faz presente, né, porque nós estamos falando dela, e aí ela fica aí à nossa disposição para que a gente possa compreender. Então nós vamos iniciar esse meu compartilhamento. Bom dia Cacilda, bom dia Silvana. Para a gente iniciar esse nosso compartilhamento, eu vou falar sobre o poder da palavra. E não tem nada de religioso aqui, hein? Nada, absolutamente nada de religioso. A verdadeira religião, que vem do latim religare, é religar você com a fonte, com a lei. Não é com homem nenhum, não é com religião nenhuma, não é com salvador nenhum. Religare significa religar o homem com a fonte de criação. É o título do meu 5º livro, né? O Grande Sol Central, a reconexão do homem com a fonte de criação. Quem sabe eu reedite também, não sei ainda, não sei. Preciso trabalhar e mudar. Bom, vamos falar então sobre o poder da palavra. Primeiro vem o som, depois a letra ou o caractere e a palavra. As letras ou caracteres compõem as palavras. A letra ou o caractere é a unidade da palavra. A palavra é a unidade da linguagem. Gramática é a ciência da linguagem. Linguagem é a expressão da ideia. Ideia é a manifestação da inteligência. Inteligência é o Espírito de Deus no homem. Isso vem do pequeno oráculo de Henrique José de Souza. Eu vou repetir porque isso é muito importante para que se fixe, né? Porque quando a gente verbaliza, estamos falando sobre o poder da palavra, isso vai ficar reverberando em cada um de nós e vai ser rejogado, reativado, revivido no éter, né? Primeiro veio o som, depois a letra ou caractere e a palavra. As letras ou caracteres compõem as palavras. A letra ou caractere é a unidade da palavra. A palavra é a unidade da linguagem. Gramática é a ciência da linguagem. Linguagem é a expressão da ideia. Ideia é a manifestação da inteligência. Inteligência é o Espírito de Deus ou da lei, chama lá como você quiser, no homem. Deu para sentir mais ou menos a visão do que é o poder da palavra? Sempre demora um pouco o que, Júlio? Bom dia. Sim, tá. Então vamos aprofundar um pouquinho. É absolutamente... Vamos falar sobre o poder da palavra mais um pouco. E depois nós vamos entrar na prática da linguagem de criação. Hoje vocês vão aprender a linguagem da criação. Vocês vão começar a ser criadores de coisas verdadeiramente. Não é balela não. Não é balela não. E espero que realmente vocês absorvam isso e comecem a compartilhar, dividir, criar. Isso que o mundo precisa, né? Então vamos lá, o poder da palavra. É absolutamente necessário ao ser humano saber que toda palavra, tendo um significado, tem uma inteligência, um sentimento, uma vitalidade e uma forma que correspondem a este significado. É absolutamente necessário ao ser humano saber que toda palavra, tendo um significado, tem uma inteligência, um sentimento, uma vitalidade e uma forma que correspondem a esse significado. Tem um poder. Quando pensamos, falamos ou escrevemos, estamos criando um poder. Poder acionado pela nossa vontade e constituído de nossa essência e de nossa substância. Poder que toma existência como uma entidade viva,
embora invisível aos nossos olhos físicos. Poder que atinge, agrega-se e influencia o mar de energia que compõe a atmosfera ou ambiente da vida terrestre. Olha a seriedade do poder da palavra. Esse poder é o conjunto de energias, mental, emocional, vital e física, com que pensamos, falamos ou escrevemos. Pela vontade, pomos em atividade um tanto de nossas energias para criar as palavras e o pensamento. A energia assim modelada se direciona para alguém, alguma coisa ou algum fim, conforme a intenção do Criador, qualquer um de nós. Ou se dispersa, se criada simplesmente à toa, a esmo, sem propósito determinado. É o que a gente mais faz na linguagem de comunicação, né? Falamos e tudo bem, está aí. Ela vai se perder, vai ficar jogada a esmo. Todos nós, seres humanos, criamos com a palavra e com o pensamento. Criamos formas psicomentais e psicossensoriais. Repetindo, criamos forças inteligentes, emocionais, vitais e físicas. E como a palavra e pensamento se irradiam pelo éter ou pelo akasha em frequências vibratórias de várias velocidades e intensidades, desse modo temos influência direta sobre a vida, a nossa própria, a da família, a da sociedade, a do planeta, a incluída, claro, a vida dos reinos da natureza. Eis a nossa responsabilidade de pensar, falar e escrever. A gente vive dando broncas aqui muitas vezes nas pessoas, nos filhos, nos amigos e em outras pessoas mais íntimas. Pô, você tem que pensar antes de escrever. Não escreva sem pensar, não fale nada sem pensar. Então é isso. Eis a nossa responsabilidade de pensar, falar e escrever. Porque como a palavra, repetindo, como a palavra e o pensamento se irradiam pelo éter ou pelo akasha, em frequências vibratórias de várias velocidades e intensidades, desse modo temos influência direta sobre a vida, a nossa própria, a da família, da sociedade, do planeta e aí incluída, é claro, a vida dos reinos da natureza. Olha a responsabilidade da gente emitir esse som, dar corpo ao som, dar significado ao som. É muita responsabilidade, quase ninguém se dá conta disso. Já fizemos diversos programas onde a gente chama atenção, você sabe o que você fala, você sabe o que você diz, você verdadeiramente sabe o sentido das palavras que você profere. Parece óbvio demais. Peraí, deixa eu ler primeiro aqui antes da sequência. José Carlos, grego, quando Jesus falava de semear, será que era isso a que ele se referia? De nós criarmos? Bom, o Yoshua Ben Pandira, o Jesus, ele sempre falava por parábolas, dava a entender. Era para as pessoas que já estavam mais despertas, digamos assim, né? Eu não posso entrar na essência dele, pelo menos por enquanto, para poder verificar se esse era o objetivo dele. A semeadura é o que a gente faz. O poder da palavra, o poder da ação, o poder do pensamento, isso aqui é a semeadura, com certeza. É claro que o Yoshua Ben Pandira, o Cristo encarnado em Jesus, ele sabia o que estava fazendo, sabia o que estava semeando e com certeza deixou uma semente que depois cada um adubou da sua maneira, fizeram algumas mudanças genéticas nessa semente e assim vai. Todo mundo sabe dessa história, não vamos entrar no mérito da questão agora, mas é uma boa lembrada para a gente raciocinar, e a partir do momento que a gente for reler alguma coisa sobre Yoshua Ben Pandira, ou frases que ele tenha dito, vamos tentar entender a essência que está inserida naquelas palavras, procurar sentir no âmago daquilo que está escrito, o que verdadeiramente estava lá escrito, o autor daquelas palavras quis dizer. Não buscar atrás daquela modificação, daquela destinação diferente que cada um deu àquelas palavras,
buscar a essência dessas palavras e daí sim sentir o que elas verdadeiramente queriam dizer ou ensinar. Parece óbvio demais dizer que a palavra é formada por letras ou caracteres. No entanto, para bem compreender a palavra como poder, é necessário conhecer a história da sua formação. Você tem que conhecer a história da formação da palavra. Quase ninguém sabe. Isso se chama etimologia. Nós já vamos falar daqui a pouquinho. E tem um programa específico, Vida Inteligente, com o Jorge Antônio Ouro, que nós falamos sobre etimologia, né? Pode procurar lá na Rádio Vida Inteligente ou no Mosaicos do Novo Ciclo, etimologia. É como descobrir a formação da palavra. Fabuloso, fantástico, você vai se admirar. Por exemplo, minha mãe chama-se Teodora. Teodora em grego, Theos é Deus, Dora significa presentes. O nome da minha mãe então é Presentes de Deus, Teodora. O Teodoro é presente de Deus. E assim você vai vendo o significado, a origem de cada coisa, cada pedacinho do seu nome, e você vai dando sentido de forma entendimento. Isso é maravilhoso. Aí você entendeu o que significa o seu nome. O meu nome é Eustáquio, Evstátheos, aquele que produz belas espigas. Pensei que era só Eustáquio, o nome até feio. Não, significa aquele que produz belas espigas. Então, por trás de cada palavra, por trás de cada nome, existe uma magia, existe uma coisa muito séria. Por isso que o Jorge abordou bem num dos programas Vida Inteligente, antroponímia nós fizemos também. Anote aí, antroponímia, onde quando nós falamos sobre os nomes das pessoas, que as pessoas devem chamar as outras pelos nomes, porque o seu nome é um mantra. O seu nome é aquele nome que está lá, não está por acaso. Se escolher o seu nome, foi escolhido com uma certa influência, porque você deveria se chamar dessa forma. Alguns apelidos também têm fundamento e podem ser utilizados. Está lá tudo explicado. Então vamos prestar atenção nessas questões, ok? Umas palavras assim, vamos continuar. Já pulei aqui, desculpe. As letras ou caracteres foram a ideação primeira da escrita como expressão da linguagem. Cada caractere ou letra foi primeiramente um ideograma, isso é, teve um significado próprio, cada caractere ou cada letra. Ok? Isso está muito explícito no calendário, no alfabeto hebraico, no alfabeto grego. Cada uma daquelas palavras ali tem um significado próprio. Alfa, beta, gama, o hebraico, aleph, nossa, profundo. Depois, pela união em grupos de dois, caracteres ou letras de dois, formaram-se as raízes simples, cada uma delas com o significado cruzado dos dois caracteres, seus componentes. Mais tarde, em grupos de 3 caracteres, formaram-se as raízes compostas. A partir daí, surgiram as palavras propriamente ditas, cada vez mais complexas, de significado mais amplo e, ao mesmo tempo, mais distante do significado das raízes e dos caracteres. Esse primitivo significado, que é o espírito da palavra, foi ficando escondido ou oculto por trás da aparência da forma. Olha, acabei de dizer sem ter lido o texto. E hoje não é mais reconhecido, a não ser até o limite permitido pelo estágio atual da etimologia, a ciência que faz conhecer o verdadeiro significado das palavras. Tem dicionários etimológicos fantásticos e seria muito interessante que vocês baixassem, adquirissem em sebo, lessem. Isso aí não se vende que nem água, porque muito pouca gente busca verdadeiramente o saber, né? Ele quer que o saber caia a banana em cima dele, já entra na cabeça dele sem ele fazer esforço nenhum. Se você tiver um dicionário de etimologia, eu tenho alguns, nossa, você não faz ideia de você saber o que você está falando. Porque a partir do momento que você começa a ver o significado, começa a conhecer o significado daquelas palavras que você usa, nossa, o seu dicionário aqui fica maravilhoso.
porque você vai proferir palavras sabendo o significado delas. Sabendo o significado delas. Isso potencializa o poder da sua palavra de uma forma fabulosa. Por isso que tem gente que fala e encanta. Por isso tem gente que fala e convence. Por isso tem gente que fala e vende. Então é assim. Por quê? Porque tem o domínio, sabe usar o poder das palavras e conhece a etimologia das palavras. É do grego étimos, que ao mesmo tempo significa verdadeiro, etimologia. Étimos também, além de verdadeiro, significa pronto, está pronto ali, etimologia. E logos, que é o tratado ciência. Então, ciência é a ciência do verdadeiro, seria a etimologia desta palavra, né? Etimologia, o deciframento, a etimologia da palavra etimologia. Então é isso. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. A Silvia Renata está aí, ela já viu, que bacana. Antroponímia é programa nota 1000. Às vezes as pessoas até olham lá naquela relação de vida inteligente, com o programa de ontem, nós falamos sobre o reino animal e o mineral, é o programa de número 154 do Mosaicos do Novo Ciclo. As pessoas sempre vão pelo interesse delas, né? Passa por um negócio que ela não sabe o que é aquilo, antroponímia, sei lá o que é isso, vamos procurar outro programa, vamos ver outro programa. E aí pronto, esquece de ver um programa maravilhoso. Eu recomendo que vocês assistam todos. Assistam, reassistam, de novo, porque toda vez que vocês assistirem os Mosaicos do Novo Ciclo, vocês vão pensar que o programa é novo, porque os programas são atemporais e conforme o seu conhecimento vai se ampliando, você vai percebendo aquelas palavras que foram proferidas de uma forma diferente, com o novo conhecimento que você adquiriu. Magia, isso é magia. Qual o significado do seu nome, Lisa? Deve ser o significado, não sei. Seu nome é Lisa mesmo? Mas existem um monte de livros aqui, de coisas sérias, etimologias, aí você pode buscar. Quando a gente faz o programa aqui, a gente não gosta de dar o peixe, né? A gente gosta de ensinar a pescar. Então, atiçar a curiosidade de vocês, para que vocês vão atrás, busquem o significado, saber o que você significa. Eu sou aquele que produz belas espigas. Eustáquio. Isso aí. E eu acho que, não sei se eu estou edificando belas espigas, mas estou. Eu não sei, Lisa, se eu souber, depois se eu pesquisar, eu falo para você numa outra oportunidade o que significa o seu nome, Lisa, né? Não sei. Então, vamos lá. Agora vamos entrar propriamente no que nós nos propomos, na linguagem da criação. Nós temos percebido aqui que muitas pessoas têm começado a usar aquilo que a gente tem falado no Vida Inteligente, né? Porque nós não somos criadores de nada, Jorge e eu não somos criadores de nada. Nós compartilhamos aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente acha que sabe, e é isso, né? Então, quando nós começamos a falar, o Jorge começou com até sempre, depois eu comecei com feliz sempre, cada um, no meu ponto de vista, com um significado, mas visando a mesma coisa, né? As pessoas começaram a trazer para si, assumir para si, como é que se diz? Incorporar, ajudar a incorporar esse tipo de expressão. A maioria não sabia nem o que estava fazendo, mas com o tempo foi aprendendo. Nessa questão do sempre que a gente fala, poucas pessoas têm consciência do que é o sempre, né? Mas não importa, um dia vão ter a consciência do que é o sempre. Poucas pessoas têm a consciência do que é o todo, não importa, um dia todos terão consciência do que é o todo. Mas na questão do sempre, que até a gente que não gosta da gente acabou assumindo, né? Interessante, por quê? Porque é uma coisa lógica. Por que eu digo assim, as mensagens que eu mando no Bom Fim de Semana? Bom fim de semana sempre. Felicidade sempre. Amor sempre. Feliz aniversário sempre. Parabéns sempre. Por quê? É óbvio
Mas é óbvio, por que grego? Porque é muito melhor. Se eu te disser, todo fim do ano que a gente se... Feliz Ano Novo! O que significa isso? Eu estou desejando Feliz Ano Novo ou não estou? Claro que você está. Mas você está limitando o teu Feliz Ano Novo. Você está desejando para a pessoa, para as pessoas, para suas listas, para o seu Facebook, para o seu... Feliz Ano Novo, mas Feliz 2013. Você está dando uma duração do seu Feliz Ano Novo. Ah, mas chega depois do fim do ano, eu vou repetir Feliz Ano Novo. Mas para quê? Vai ter validade também até 2014. Então, quando eu digo para você, feliz sempre, eu não estabeleço data. O meu desejo é perene. O meu desejo é para o sempre. Isso já é linguagem de criação. Pim! Marco inicial. Dá para entender? Claro que dá para entender. E quando a gente usa o maravilha muito pouco usado, maravilha sempre, e aqui nós vamos entrar nessa questão. Quando nós falamos, nós criamos seres e forças vivas e ativas, baseados no poder do verbo criador, que em nós se manifesta através dos tátuas, já falamos sobre tátuas muitas vezes, plasmado pela laringe, com ação direta do tátua apas, que é a água. Tátuas é T-A-T-W-A-S. Vocês vão poder copiar logo em seguida, porque vai estar aqui na comunidade dos arquivos do programa Vida Inteligente aqui no Facebook. Estas forças criadas são inoperantes porque a humanidade perdeu o conhecimento da alquimia e da teurgia da palavra magia criadora por excelência. Como as palavras são ditas inconscientemente, sem força, sem sabedoria e sem atividade, o resultado é nulo. Além disso, quando falamos, o que é dito passa pelo crivo do lado esquerdo do cérebro, que analisa se o que está sendo dito tem a lógica humana. Prestem atenção nisso. Se alguma coisa não é aceitável, uma série de resistências é criada mentalmente e astralmente de forma inconsciente, impedindo que o que é desejado se realize. A ideia então é você criar a realidade que você deseja, mas com palavras que não sejam compreensíveis para o lado esquerdo do cérebro. Vou repetir e vou repetir. A ideia então é você criar a realidade que deseja, mas com palavras que não sejam compreensíveis para o lado esquerdo do cérebro. Palavras que não sejam compreensíveis para o lado esquerdo do cérebro. Mas o que é isso, cara? Eu tenho que enganar o meu lado esquerdo, que é o racional, que ele vai filtrar, que ele vai fazer uma série de coisas e que não vai me deixar realizar o que é aquilo que eu quero verdadeiramente. Não dizem que nós temos sempre psicólogos, terapeutas, tudo isso aqui, e sempre não falam que nós temos que ativar o hemisfério direito do cérebro, e a gente é só o hemisfério esquerdo, da razão, de toda aquela coisa, a mente concreta e tal. Então nós temos que parar isso aqui e enganar esse lado esquerdo quando a gente proferir alguma palavra, que nós já vamos explicar agora, vamos fazer a parte prática também, para que isso, o hemisfério esquerdo desconsidere aquilo, porque ele não conhece aquilo que está sendo dito, então pumba, e entrou para o hemisfério direito. E aí que nós começamos verdadeiramente a criar e fazer, realizar aquilo que nós criamos. Está ficando claro? Vamos lá. Tá. A etimologia da palavra, diz a Renata, sempre vem de semper, latim, que significa constantemente, ou seja, felicidade constante, paz constante. Muito bom, obrigado, Renata, por ter visto isso aí. Aqui estão brincando com o nome da Lisa, mas nós vamos dar sequência aqui, que o assunto é sério agora, depois a gente vai, não podemos perder a sequência. Onde é que eu tinha parado? Isso. Além disso, vou repetir, quando falamos o que é dito, passa pelo crivo do lado esquerdo do cérebro, que analisa se o que está sendo dito tem lógica humana.
Se alguma coisa não é aceitável, uma série de resistências é criada mentalmente e astralmente de forma inconsciente, impedindo que o desejo se realize. A ideia então é você criar a realidade que deseja, mas com palavras que não sejam compreensíveis para o lado esquerdo do hemisfério, ok? Do cérebro. Assim usa-se uma fórmula mágica, o sempre. Pim! Atenção! Assim usa-se uma fórmula mágica, o sempre, já que é de reconhecimento difícil para o lado esquerdo, para a razão. A razão, o lado esquerdo, ele não entende muito a palavra sempre. Não consegue fazer uma definição. Você consegue? Pensa assim agora. Não consegue. Cadê? Então usamos uma criação que se projeta em um mundo compreensível para a mente humana atual. Como isso é incompreensível, a criação, o que é falado, é gerado com toda a sua potencialidade e tende a agir no plano vital, tornando-se visível no plano físico com total intensidade. Então, se o sempre já é de difícil interceptação, nossa senhora, melhoramos as coisas usando depois que sempre. Plim! Vai anotando aí. Então, se o sempre já é de difícil interceptação pelo hemisfério esquerdo, melhoramos as coisas, ajudamos as coisas, usando depois que sempre. Depois que sempre. Veja só, o teu hemisfério esquerdo não está nem aí porque não entende depois que sempre. O que é isso? E criamos o que desejamos. Já vamos chegar lá, na parte prática agora. Por exemplo, olha aí. Que maravilha depois que sempre tivemos saúde e felicidade. Vai passar despercebido porque para o hemisfério esquerdo essa frase aqui não tem nexo. Que maravilha depois que sempre tivemos saúde e felicidade. Veja que estamos ficando felizes. Que maravilha. Por algo que sempre aconteceu. Assim projetamos a sensação de maravilha e de saúde e de felicidade em toda a linha do tempo humana, passado, presente e futuro, criando formas que são a essência de tudo que desejamos, sem que estas formas estejam ligadas naqueles que chamamos problemas ou dificuldades. Depois, quando vocês começarem a mentalizar ou verbalizar o que eu vou deixar para vocês e que eu vou ler daqui a pouco também, são frases desse tipo, vocês vão começar a sentir o que é realmente o que vocês estão falando. Agora, dentro do processo alquímico, o repetir essas frases com vontade, olha só, dentro do processo alquímico, repetir essas frases com vontade, sem pensar no resultado e sem tentar ver o resultado. Sem pensar no resultado e sem tentar ver o resultado. Porque a partir do momento que você para pensar, pronto, hemisfério esquerdo, quebrou o encanto, quebrou a magia, quebrou a coisa. Faz com que esses seres criados, a frase dita, a frase que nós citamos acima, ganhem densidade vital o suficiente para ser parida no mundo físico. Pô, olha a responsabilidade. Você vai estar parindo palavras, frases. Então a saúde, felicidade, riqueza, consciência e o que mais desejemos torna-se realidade. Eu sei que está difícil, eu sinto que está difícil, mas tudo bem, vamos chegar lá e vai estar disponível, não tem problema. Não podemos, na hora de falar, tentar ver o resultado, nem imaginá-lo. Olha só que importante. Não podemos, na hora de falar, tentar ver o resultado, nem imaginá-lo, pois em se fazendo isso, passamos o processo para a mente concreta, pedindo permissão para ela. Daí nada resultará, pois a mente concreta somente fará projeção baseada no que ela conhece hoje. Assim, para a mente concreta, se eu sofri no passado, como é que eu posso ter sido sempre feliz? Assim, para a mente concreta, se eu sofri no passado, se você parar para pensar, ou para analisar o que você está
entoando, que nós já vamos falar já, que nem essa frase que eu li agora há pouco, a sua mente concreta vai dizer: se eu sofri no passado, como é que eu posso ter sido feliz sempre? É muito simples, só o que resta do sofrimento do passado são as formas astrais e mentais que nós criamos e alimentamos. Estamos cansados de falar isso no Vida Inteligente. No momento em que falamos, que maravilha, depois que eu sempre fui feliz, criamos formas atemporais que vão se ligar a todas as outras que temos, mas com energia transformadora, energia transmutadora. Ficou claro? Chega um tempo em que não só temos um organismo saudável devido ao fato de sempre termos tido felicidade e saúde, como também começaremos a perder a lembrança de que se algum dia nós somos infelizes ou sem saúde, pelo simples fato de que essas formas serão sublimadas em contato com a nova realidade que criamos. Esta é a chave alquímica que jamais foi dada à humanidade. A possibilidade de criar seu próprio presente e futuro e transformar o seu passado. E lembre-se que transformar o passado simplesmente significa zerar o karma. Flávio Moto, o hemisfério esquerdo circunscreve e limita, o outro hemisfério liberta. É bem isso. Chave é depois de sempre. Isso aí, Lisa, muito bom. A Lisa diz que é engraçado, temos que enganar o cérebro, doido demais. Mas daqui a pouco você vai ver que tem coerência. É muito louco, sim, aparentemente louco, mas é louco no bom sentido. Agni, sentir a alegria da frase no corpo e na mente inteiramente, ficar na alegria da frase. Alexandre, teria que haver uma sinergia, um equilíbrio entre ambas as partes. Será? Experimente e você vai ter a resposta. Abandonar a mente concreta é difícil. Se você vai com esse pensamento, vai ficar mais difícil ainda, Alexandre. Você tem que ser sempre positivo. Renata, legal. Renata alcançou. Bacana. E agora nós vamos dar sequência para a parte final. Eu vou passar para vocês agora, para a gente finalizar, esse material, que é um tesouro, eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco, então logo acabe o nosso programação amanhã. Eu vou passar para vocês, nós vamos compartilhar agora afirmações de plenitude. Afirmações de plenitude. Você sabe o que é plenitude? Se você não sabe, você vai sentir, né? Quando você atua pela humanidade, nela se inclui como humano, você, mas atua como divino. Quando você atua pela humanidade, nela se inclui como humano, mas atua como divino. Você recebe de você mesmo, junto com todo o gênero humano. É o que há de mais superior nessa vida. Ô Lisa, ela disse assim: nossa, a gente sofrendo esse tempo todo, hein? A água aparece quando o poço está pronto, Lisa. Não tem água antes do poço ficar pronto. Entendeu? Alexandre, é isso mesmo. Tem que estar por cima da mente concreta, na positividade. Pablo Augusto, a palavra de quem já é iniciado tem muito mais força do que uma pessoa comum. Não? Não, às vezes o iniciado não sabe o que está falando. Ele é iniciado. Como o Jorge diz, não é terminado. Essa palavra iniciado precisa ser bem entendida, né? Às vezes uma pessoa simples é muito mais iniciada e quase terminada do que aquele que está reconhecido como tal, né? Então vamos lá. Agora nós vamos afirmar afirmações de plenitude com linguagem de criação. Que maravilha, depois que toda a humanidade sempre foi cheia de dinheiro perfeito. Que maravilha, depois que toda a humanidade foi sempre cheia de riqueza perfeita. Que maravilha, depois que toda a humanidade sempre foi cheia de alegria perfeita. Que maravilha, depois que toda a humanidade sempre foi cheia de felicidade perfeita. Que maravilha, depois que toda a humanidade sempre foi cheia de saúde perfeita. Que maravilha, depois que toda a humanidade sempre foi cheia de beleza perfeita. Que maravilha, depois que toda a humanidade sempre foi cheia de juventude perfeita.
Que maravilha depois que toda a humanidade sempre foi cheia de fraternidade perfeita. Que maravilha depois que toda a humanidade sempre foi cheia de divindade perfeita. Que maravilha depois que toda a humanidade sempre foi cheia de teotrindade perfeita. Que maravilha depois que toda a humanidade sempre foi cheia de vontade perfeita. Que maravilha depois que toda a humanidade sempre foi cheia de sabedoria perfeita. Que maravilha depois que toda a humanidade foi cheia de amor perfeito. Que maravilha depois que toda a humanidade sempre foi cheia de atividade perfeita. Que maravilha depois que toda a humanidade sempre foi cheia de todos os outros atributos divinos perfeitos. Atmi Atmi Atat, o uno no todo e o todo no uno. Quero deixar para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Por hoje é só.